Este programa contém dramatizações e material que podem ser perturbadores para o público. Recomenda-se discrição do espectador. Ken Jones parte em uma aventura para escalar o ponto mais alto da Romênia. Sozinho e a quilômetros da civilização, sua busca torna-se uma luta pela sobrevivência quando é atingido por uma avalanche. Corri o mais rápido e freneticamente possível. Estava correndo pela minha vida. Ele é lançado montanha abaixo. Sua pelvis é destruída. Foi agonizante, como se um ferro em brasa estivesse perfurando minha perna. Incapaz de andar, não há como pedir ajuda. Sua única esperança é se rastejar por agonizantes 12 quilômetros, através de rios e por uma floresta congelada. Seus maiores medos são ser devorado vivo ou morrer congelado. Um deslize e eu estaria morto. Socorro! Sobrevive. Avalanche de terror. Os eventos deste filme ocorreram ao longo de 4 dias nas montanhas dos Cárpatos, Romênia. Socorro! Essa é uma história real. Viajando para o coração dos Alpes da Transilvânia, uma região remota do centro da Romênia, está Ken Jones. Um mês paraquedista britânico em busca de umas férias diferentes. Eu me considero uma pessoa bem nômade. Geralmente passo muito tempo sozinho. Sempre tive essa ânsia de viajar, de me aventurar por aí. Parece que está no meu sangue. Fico inquieto, eu simplesmente preciso ir. O histórico militar de Ken lhe deu um gosto por aventuras extremas. E ele escolhe se desafiar em uma das paisagens mais selvagens da Europa. A Romênia atendia a muitos dos meus requisitos. Eu só queria sair do caminho turístico. Eu queria um desafio, um lugar que fosse difícil de verdade para mim. Ele está em uma missão solo para escalar o Monte Moldovano. Mas não é para qualquer um. Com 2.530 metros, é o pico mais alto da Romênia. E nas profundezas do inverno, até mesmo chegar à montanha já é arriscado. Foi uma jornada louca e perigosa. O motorista do táxi dirigia feito um louco. Eu pensei, caramba, o que estou fazendo? Isso deve ser tão perigoso quanto a montanha. No verão, esta paisagem selvagem estaria repleta de aventureiros. Mas em janeiro, a neve e a temperatura abaixo de zero significam que poucas pessoas têm coragem de se aventurar sozinhas nessas montanhas implacáveis. Me dei conta de que tinha praticamente toda a cordilheira só para mim. Era uma sensação boa, mas meio assustadora também. Isso nos torna conscientes da nossa própria insignificância. Normalmente, é uma subida de 2 dias até o topo da montanha. Mas Ken, o ex-militar em ótima forma física, desafiou-se a conquistá-la em um único dia. Eu e meus irmãos sempre fomos competitivos. Sempre competíamos até o ponto de ônibus e no caminho para a escola, tudo era uma corrida. Dia 1. Gosto da sensação do meu corpo funcionando bem e logo encontrei um bom ritmo. Sou louco por liberdade. Às vezes só temos que nos colocar por conta própria e curtir esse tipo de paz. Ken avançou rapidamente pelas encostas inferiores. Mas o terreno perigoso à frente ameaça sua ambiciosa investida pelo cume. Um campo aberto através das árvores oferece as rotas mais diretas até o topo. Esta faixa de contenção criada pelo homem previne a propagação de incêndios no verão, mas no inverno é um ponto crítico para avalanches mortais.
fiz um curso de combate ático no exército e sabia da chance de avalanches. Eu estava bem treinado nos procedimentos e em como lidar com elas. Com seu objetivo à vista, Ken ignora os riscos e decide acelerar até o topo. A neve nessas partes superiores da encosta era mais como um pó fino. Em certos pontos, eu afundava até a cintura. Meu ritmo diminuiu significativamente e acabou ficando bastante difícil. Havia uma rampa, era uma parede muito íngreme. Tive que confiar nos meus crampons e no meu machado de gelo. Foi bem complicado. Em um certo momento, cheguei até a metade. Eu escorreguei. A queda serve como um aviso. A montanha é traiçoeira. Mas Ken está determinado a continuar. Ken refaz seus passos e logo passa o ponto onde escorregou. Com esforço, vem a recompensa. Sua escolha de localização extrema está começando a valer a pena. Eu sentia como se estivesse no meu próprio mundo lá em cima. Eu estava totalmente exposto e sozinho. Nunca estive tão isolado. Poucos têm o privilégio de ter uma cadeia montanhosa inteira só para si. Mas as condições rigorosas o atrasaram em seu cronograma ambicioso. Restam poucas horas de luz do dia, e o tempo está se esgotando em sua tentativa de chegar ao topo. Eu sabia que a quantidade de neve deixava tudo bem difícil, mas eu me sentia muito em forma e forte. Treinei duro, então me sentia confiante de chegar ao topo. Sua habilidade atlética e determinação extraordinária o levam a alcançar seu objetivo. Mas ao cair da noite, ele deve decidir se fará uma tentativa final para chegar ao topo, ou recuar para buscar abrigo e fazer uma segunda tentativa pela manhã. Continuei esperançoso de que o nível de neve mudasse ou ficasse mais amigável. Andei um pouco mais sem querer desistir, mas as dúvidas começaram a surgir na minha mente sobre se eu alcançaria o topo naquele dia. Chegar ao topo é sempre importante. Mas há um momento em que temos que dizer basta, não faça nada imprudente. Relutantemente, Ken decide retornar à relativa segurança das árvores. Meu plano era entrar na floresta com segurança para cavar um buraco na neve ou montar meu poncho. Eu não queria ficar exposto na encosta aberta e, sabe, as árvores são um abrigo natural. À noite, a montanha será ainda mais traiçoeira. Ken precisa descer rápido para encontrar um terreno plano para acampar. Mais uma vez, a faixa de incêndio oferece o caminho mais direto. Mas segui-la é uma estratégia perigosa. De repente, ouvi um barulho vindo lá do topo da montanha. A princípio, pensei que fosse algum animal. Era tão estranho e sobrenatural. Nunca tinha ouvido nada parecido antes. E então percebi que era uma avalanche. Eu estava fascinado, eu nunca tinha visto uma avalanche antes. De certa forma, era perverso, só queria ficar olhando. Eu devia ter me virado e corrido. Mas era algo tão grande e magnífico. Mas Ken não pode perder tempo. Cada segundo que passa o aproxima mais da morte. Virei e corri o mais rápido que pude para dentro da floresta.
todo o tempo eu sentia como se estivesse me perseguindo. Meu coração estava disparado. Eu estava enlouquecendo. Ia me atingir e me soterrar. Achei que ia morrer. Ken se joga para a segurança no último segundo. E a avalanche é canalizada pela clareira. Com certeza eu já estaria morto a essa hora. Fiquei bem abalado por um tempo. E então, quando percebi que estava seguro e me acalmei, comecei a rir. Ele escapou por um triz. Mas ele ainda está em perigo. A neve nessas encostas superiores está instável. Após a avalanche, comecei a me sentir realmente vulnerável na encosta. Tinha que achar um lugar seguro para dormir. Então desci e me adentrei na floresta para passar a noite, porque ainda era possível subir no dia seguinte. Agora é uma corrida para descer para um terreno mais seguro antes de anoitecer. Mas entre as árvores, o avanço rapidamente fica difícil. O terreno ficou mais traiçoeiro. Os galhos cutucavam meus olhos. Aquilo estava virando um pesadelo. O terreno irregular e a inclinação da montanha o forçam a voltar para o terreno aberto. Eu sabia que o caminho mais rápido era descer pela clareira entre as árvores. Eu não queria me aproximar de novo, mas eu não tinha escolha. Tinha que descer por lá. Mas pegar esse atalho é um risco sério. Em sua corrida contra a luz, Ken decide que vale a pena correr o risco. Mas sua sorte acabou. A montanha está prestes a mostrar como ela pode ser mortal. Desta vez, ela o pega em um instante. É correr ou morrer. Corri o mais rápido e freneticamente que pude. Eu estava correndo pela minha vida. E então, antes que eu percebesse, fui tirado do chão. Eu estava completamente apavorado. Isso te engole e te envolve. Você sente todos os seus ossos e órgãos por dentro. Fica tudo vibrando. De repente, eu estava caindo. E então eu pensei, isso é muito, muito ruim. Caí bem sobre minha bunda. E ouvi um estalo enorme. Era o meu quadril se despedaçando e a cabeça do meu fêmur quebrando. Devo ter perdido a consciência. Fiquei deitado, imóvel. Não tinha ideia do que estava acontecendo nem de onde eu estava. Eu não sentia nada. Estava escuro. A queda causou um corte sangrento na cabeça dele. Mas Ken está prestes a descobrir que seu corpo sofreu um golpe muito mais mortal. A dor finalmente me atingiu. Foi agonizante, como se um ferro em brasa estivesse perfurando a lateral da minha perna. O impacto quebrou o fêmur dele e destroçou a articulação do quadril atravessando a pelve, despedaçando-a. Fragmentos de ossos rompem vasos sanguíneos ao redor da pelve, causando hemorragia interna e fazendo a temperatura do corpo despencar. Neste ambiente extremo, seus ferimentos podem ser fatais. Ken sabe que está mal, mas não tem consciência do alcance total dos ferimentos. Sentei e comecei a avaliar a minha situação.
Quando coloquei a mão esquerda na perna, senti algo úmido e pegajoso. Eu tinha um grande ferimento aberto de alguns centímetros no lado do meu quadril esquerdo. Estava sangrando bastante. Ele precisa agir rápido para impedir perda de sangue, o que poderia comprometer suas chances de sobrevivência. Consegui me forçar a rolar meu corpo de lado. Peguei o kit de primeiros socorros do meu bolso. Isso pareceu estancar o fluxo de sangue. Depois de colocar o curativo, puxei as calças de volta para cima e decidi não olhar mais para lá. Meu instinto natural foi tentar levantar e caminhar. Minha perna estava doendo, mas eu não tinha certeza se estava quebrada. Senti uma dor agonizante subir pela minha perna como um choque. Ali ficou claro, eu não iria conseguir andar de jeito nenhum. Minha perna estava destruída. Era uma situação desesperadora. Ele precisa urgentemente de um médico, mas está a cerca de 13 quilômetros da vila mais próxima e não tem celular nem nada. Com disciplina militar, ele está preparado para as condições rigorosas. Mas a avalanche arrancou sua mochila e enterrou mais acima na montanha. Fiquei sem todos os meus suprimentos, meu saco de dormir, meu fogareiro, minhas refeições, tudo que eu precisava para sobreviver. Ninguém sabe onde quem está ou o perigo que ele enfrenta. Se ele quiser enganar a morte, a resistência e a autoconfiança que o trouxeram até aqui devem agora tirá-lo desta. Mas ele enfrenta um dilema difícil. Subir, na vã esperança de encontrar seu kit salva-vidas, ou preservar tempo e energia preciosos e descer em busca de ajuda. Foi realmente difícil saber o que fazer e tomar uma decisão. As consequências de uma decisão errada poderiam ser fatais. Então, ele avista sua lanterna. Ela tinha caído da mochila e milagrosamente tinha acendido. Essa lanterna agora era meu melhor meio de sobrevivência. Se eu conseguisse pegar a lanterna, talvez tivesse uma chance, mesmo que pequena, de encontrar meus outros equipamentos. Eu teria um pouco mais de comida, teria um saco de dormir. Era uma distância pequena, mas era tão doloroso e tão difícil de percorrer o terreno. Quem encontra seu chapéu e um saco impermeável antes de finalmente resgatar sua lanterna? As esperanças de recuperar sua mochila e saco de dormir são inúteis. Sua rota está bloqueada por uma borda vertical. Em condições normais, eu passaria por tudo isso sem o menor esforço. Mas daquele jeito era impossível. Foi um esforço patético. Simplesmente caí para trás. Minha perna dobrou-se por baixo de mim e eu só senti uma torção na junta. Ele tem duas opções: continuar procurando suas coisas, ou poupar tempo e energia e descer a encosta para encontrar ajuda. Eu me decidi. Eu ia descer a montanha. Socorro! A maneira menos difícil de se mover é sentada. Cada vez que eu me movia, podia sentir o osso rangendo e deslizando dentro de mim. Eu estava quase vomitando de dor. Quem treinou muito na vida, mas nada o preparou para essa dor. Por mais de 1 hora ele desce com os dentes trincados, até encontrar um terreno mais plano para descansar. Mas é apenas o começo de seu sofrimento.
O pé da sua perna quebrada está dolorosamente inchado. Ele precisa aliviar a pressão imediatamente, senão a gangrena tomará seu pé. Percebi que haveria consequências se não tirasse logo minha bota esquerda. Eu podia sentir os ossos raspando e se movimentando na minha perna. Mas eu tinha que me causar essa dor. Não havia outra opção. Se eu não tirasse a bota, ia perder meu pé. Foi quase uma sensação de alívio ter meus pés livres e sentir o sangue preso no meu pé subir novamente pela minha perna. O alívio é passageiro. À noite, as temperaturas caem rapidamente para até menos 15 graus. Sua única proteção é um casaco de montanha e um saco impermeável, que ele usa para proteger os pés do vento cortante. Seu corpo precisa de comida para lhe fornecer energia para combater o frio. As últimas provisões estão guardadas em seu bolso, e é vital racioná-las com cuidado. Eu tinha um saquinho plástico com alguns rolinhos de linguiça esmagados. Fui meio descuidado e antes que percebesse já tinha acabado. Comi tudo. Ken enfrenta uma longa noite pela frente. A ideia de estar sozinho no meio do nada atormenta sua mente. Os cenários que passavam pela minha cabeça eram, sei lá, e se eu não sobreviver à noite? Se ele adormecer, seu corpo vai parar de tremer. Ele desenvolverá hipotermia e morrerá. Eu estava tremendo tanto que sabia que entraria nas últimas fases de hipotermia e jamais acordaria. Só pensei, meu Deus, como vou passar por esta noite? É só não dormir ou nunca mais vou acordar. Vou morrer. Dormir era uma sentença de morte em potencial e estava constantemente me chamando. Era tão fácil de ceder. Eu só tinha que fechar os olhos e a dor desapareceria. Enfrentando uma noite longa e torturante sozinho nas montanhas, o ânimo de Ken atinge o fundo do poço. Eu pensei, como que o tempo me deixa assim? Parecia que uma vida inteira havia se passado. Talvez faltem ainda 7 ou 8 horas e vai ficar ainda mais frio. Lá pelas 3 ou 4 da manhã a temperatura vai cair ainda mais. O tempo passou, eu ficava mais solitário. Pensei num monte de coisa estranha, coisas reconfortantes, como estar quente na cama. E pensei no meu irmão em jogar futebol. Qualquer coisa para distrair minha mente da dor e do sofrimento em que eu estava. A noite foi uma batalha para me manter acordado. Dia 2. Foi muito importante quando o dia finalmente chegou. Foi um alívio tão grande. A escuridão traz a paranoia. Com a luz do dia, percebi que poderia fazer algo. Socorro! Nas primeiras horas de uma fria manhã de meados de janeiro, as chances de encontrar alguém neste lugar inóspito são remotas. Socorro! Ken só pode contar consigo mesmo. Mas a enormidade da tarefa pela frente pesa em sua mente, e ele não consegue deixar de esperar por um resgate. Socorro! Eu tinha isso na minha cabeça. Talvez os serviços de emergência sejam acionados. Imaginei um helicóptero ou alguns caras do resgate simplesmente caminhando pela floresta, soprando um apito. Estão aqui! Imaginei todos esses pequenos cenários. Mas quanto mais eu pensava neles, mais os descartava. Eu estava colocando tantas esperanças em tantas possibilidades bobas. Com sua pelvis quebrada,
Quem sabe que está em apuros? Ninguém tem conhecimento do seu sofrimento ou está esperando ele voltar tão cedo. Sem celular ou telefone via satélite, sua única esperança é que seu treinamento em ambientes hostis o leve até a aldeia mais próxima, a 13 quilômetros da montanha. Meus instrutores do exército sempre diziam: não fique parado, mova-se I-9 ou morra. Temos que estar constantemente avaliando a situação. Assim que paramos esse processo de pensamento, tudo se acaba. Não se sai de um problema apenas pensando. Nosso corpo é uma ferramenta que executará o plano que pensarmos. Temos que agir. Sem comida e com sua garrafa d'água já vazia, Ken inicia sua jornada de maratona descendo a montanha. Ele suporta horas de um esforço esmagador para os ossos, mas cobre pouco terreno, e o esforço lhe dá uma sede insaciável. Ele está cercado por água, mas está congelada. Comer a neve apenas reduz a temperatura central do seu corpo e causa mais desidratação. Eu comi neve. Ela derretia e virava tão pouca água. Aquilo não saciava minha sede. Um rio no vale abaixo lhe dará a água que ele necessita desesperadamente. Mas quem também sabe que isso leva de volta ao caminho onde o táxi o deixou há 24 horas? Achei que seria o lugar mais provável onde eu poderia ser resgatado. Eu só tinha que chegar lá e avançar o máximo possível. Depois de uma descida agonizante, quem consegue sair das encostas íngremes da montanha? É uma conquista incrível. Mas mover-se no vale abaixo apresenta um desafio ainda mais difícil. Quando cheguei ao fundo do vale, não dava mais para sentar e deslizar. Não tinha mais ajuda da gravidade. A partir dali era tudo esforço físico. Enfrentando uma tarefa gigantesca para chegar à civilização, Ken estabelece pequenas metas para medir seu progresso. Comecei a brincar de correr contra o tempo. Eu estabelecia prazos para atingir meus objetivos. Seu progresso é dolorosamente lento. Cada novo alvo alcançado é uma grande conquista, mas também um lembrete angustiante da imensa tarefa que tenho pela frente. O tempo está se esgotando para suas chances de sobrevivência, e ainda faltam 11 quilômetros para a vila mais próxima. Meu desejo de continuar me movendo era simplesmente para alcançar água. Eu estava tão desidratado, tinha me esforçado tanto. Após um rastejar brutal pelo chão do vale, Ken finalmente chega ao rio. As margens estavam mais altas do que o nível da água, então foi meio difícil para mim descer e ter acesso à água. Então tive a ideia de amarrar as pontas dos meus cadarços no gargalo de uma garrafa. O alívio na minha boca foi maravilhoso. Era como gasolina entrando em um carro. Senti meu corpo revivendo, cheio de energia de novo. Reenergizado, Ken segue em frente, em busca do caminho que ele espera que o leve para a ajuda. Mas ele logo descobre que o acesso ao longo da margem está bloqueado. O rio que lhe fornecia água vital agora se tornou seu maior obstáculo. Ele não tem escolha a não ser atravessá-lo. Eu não queria aceitar que teria que atravessar o riacho. Acabei sentando na margem olhando para ele. Era um riacho de montanha em meados de janeiro. Estava o mais frio possível, mas sem congelar completamente. Um escorregão e eu ficaria encharcado.
Eu me daria 20 minutos para sobreviver nessas condições. Eu ficava demorando em pensar nisso e acabei ficando apavorado pensando no e se. Basta entrar no riacho e atravessá-lo. Era tão simples. O corpo humano perde calor 25 vezes mais rápido em água fria. Um deslize no riacho e quem poderia congelar rapidamente até a morte. Eu tremia incontrolavelmente, meu corpo estava tremendo violentamente. Eu estava sem fôlego. Podia sentir subindo pelas minhas pernas. Como que eu ia fazer aquilo? Mas eu aguentei, tirei a jaqueta. Joguei do outro lado do riacho. Eu pensei, aí está, agora você tem que ir buscar, senão você vai morrer. Ele leva 1 hora para atravessar o riacho. Sentei durante alguns segundos, perplexo, tentando recuperar o fôlego. Eu simplesmente pensei, é isso, não pode piorar agora. Acho que consegui. A pura coragem e determinação impulsionam Ken, mas depois de engatinhar o dia todo, ele não percorreu nem 2 quilômetros. Agora enfrentando outra longa noite sozinho nesta paisagem selvagem, de repente ele é consumido por seu maior medo: ser comido vivo por animais selvagens. A Transilvânia é repleta de ursos e lobos, e conforme o dia chegava ao fim, comecei a entrar em pânico. Eu ainda estava tão exposto, tão longe das árvores. Eu estava com medo. E tentaria engatinhar o mais rápido possível. Ele chega à cobertura, mas o cheiro de seu corpo encharcado de sangue e seu estado enfraquecido fazem dele uma presa fácil. Estava com muita fome, com muito frio, muito desidratado. Acho que isso me afetou. Eu não tinha certeza se estava alucinando ou ouvindo coisas. Eu realmente acreditava que estava ouvindo matilhas de lobos me cercando. Eu estava convencido de que podia ver os olhos deles me olhando. Fiquei sentado, ofegante, respirando pesadamente, com muito medo, só esperando que eles me atacassem. Eu pensei, isso vai ser horrível. Ser comido é horrível. Ser comido vivo, então, nem se fala. Dia 3. Quando a luz surgiu no terceiro dia, senti um alívio como nunca antes. Eu tinha conseguido. Foi uma grande conquista. Aleijado por uma perna quebrada e um quadril destroçado, quem precisa desesperadamente chegar à vila a 9 quilômetros ou enfrentar a morte certa nesta montanha hostil. Depois de 2 noites difíceis sem comer ou dormir, é uma luta pela sobrevivência. E a natureza é um oponente formidável. Está começando a nevar. Só sei que o céu pareceu se fechar acima de mim e fiquei com uma sensação de isolamento. Era uma tempestade que estava chegando e em poucos minutos já havia neve caindo. Parecia que o ambiente estava conspirando contra mim o tempo todo. Era tudo tão duro e cruel. Eu simplesmente percebi o quanto as montanhas e as colinas podiam ser selvagens.
Já se passaram 48 horas desde que a avalanche quase tirou a vida de Ken. Lutar contra a tempestade de neve consome até a última gota de energia. E o frio, a fome e a desidratação o estão levando ao desespero. Foi difícil continuar seguindo em frente. Morrer não parecia uma proposta tão ruim. Pelo menos toda essa dor acabaria. Eu adormeceria e poderia morrer. Pensei nos meus irmãos e na minha irmã. Na minha mãe também. Sou muito apegado à minha mãe, somos muito próximos. Acabei pensando nisso, em alguém indo à minha casa e dizendo à minha mãe e aos meus irmãos e irmãs que eu estava morto. Neste ponto, não tinha mais certeza de por que estava continuando. Pensei comigo mesmo, então é assim que é a sensação de morrer, quer dizer que estou morrendo. Eu estava muito sozinho. Eu não queria morrer sozinho, então vou simplesmente continuar. Então eu continuei me movendo. Vocês podem me dar um instante. Está usando até suas últimas forças para se manter vivo. E agora enfrenta sua terceira noite sozinho na montanha. Ele não dorme há 2 dias, mas nessas condições abaixo de zero, dormir significa a morte certa. Eu queria continuar. Mas meu corpo simplesmente decidiu que ia parar. Dia 4. Acordei na manhã seguinte. Eu pensei: olha, você não morreu, você ainda está aqui. E é como se meu corpo quisesse ficar vivo. Eu havia parado na noite anterior e uma forte nevasca caiu sobre mim. Isso envolveu totalmente meu corpo e acho que deve ter me mantido vivo e me aquecido. E decidi começar a me arrastar novamente. Seu quadril quebrado significa que cada movimento é pura tortura. Somente sua incrível aptidão física e reservas sobre-humanas de força de vontade o impulsionam. Apesar da dor, ele está confiante de que o pior já passou. Seria estúpido até mesmo imaginar que isso ficasse mais difícil. Eu só tinha que ir para a pista. Não devia estar longe. Um grande esforço final hoje e, sabe, eu estaria em segurança. Finalmente, Ken está ao alcance da estrada onde o táxi o deixou 3 dias antes. Mas, de repente, chegar lá parece impossível. Um rio bloqueia seu caminho. E quem sabe como isso pode ser mortal. Mas quando vi que não havia passagem, fiquei com muita raiva. Eu percebi que estava voltando para a correnteza de novo. Só que desta vez sim. Seria um inferno. Lembro de quando era pequeno e andava no grande trampolim da piscina. Eu tinha muito medo de pular. Aqui eu estava sentado à beira de um riacho e estava passando pelo mesmo sofrimento. Então pensei, é só entrar no rio. A água gelada pode matá-lo em minutos. Ele precisa atravessá-la rapidamente. Mas a margem oposta é muito íngreme para quem sair. Apoiando-se na margem, ele tem que seguir ao longo do rio até encontrar um lugar adequado para atravessar. Eu estava me movendo a centímetros, mas foi dolorosamente lento. Estava muito frio. Por mais de 1 hora, Ken luta ao longo do rio, até que a margem oposta esteja baixa o suficiente para ele sair. Mas a corrente é forte e a água é profunda.
Ele sobreviverá ou morrerá. Era questão de vida ou morte não molhar minha jaqueta. Eu sabia que, se isso acontecesse, eu estaria morto. Ele deve tirar sua jaqueta e blusa térmica. Se ficarem encharcados, ele congelará do outro lado. Mas ao tirá-los, ele aumenta o risco de hipotermia, o que pode matá-lo. Eu não tive outra escolha. Era uma questão de ser paciente e ter cuidado com isso. Eu só tinha que atravessar. Com seus ferimentos graves, Ken dá pequenos pulos na sua perna boa, deixando a corrente levar seu membro quebrado. Um movimento errado e ele poderia congelar até a morte rapidamente. De repente, percebi que a minha bota estava ficando solta. E antes que eu pudesse reagir, ela saiu do meu pé. Sua bota é levada pela correnteza do rio. E o pé da sua perna boa agora está exposto. Ele chega à margem, mas tem uma rastejada de 5 quilômetros pela neve pela frente. A gangrena é garantida. E meu primeiro pensamento foi: vou perder meu pé, vou ter gangrena. Eu apenas pensei: meu Deus, o que vou fazer agora? Quando você chega a um ponto em que não se importa mais, não sente falta da sua família ou não se preocupa muito com eles, nem mesmo se importa muito consigo mesmo, há algo dentro de você, um instinto de sobrevivência que vai te manter em movimento. O corpo faz o que pode para sobreviver, é uma máquina incrivelmente confiável e eficiente. É meio incrível perceber isso sobre o corpo. A atitude imbatível de Ken finalmente compensa. Ele escapa da selvagem floresta da montanha e chega à estrada onde o táxi o deixou 4 dias antes. Foi um alívio imenso finalmente alcançar a trilha, mas eu ainda sabia que tinha um longo caminho pela frente. Ainda faltam 4 quilômetros até a aldeia mais próxima e o corpo de Ken já está no limite. Ele lutou contra a neve, a fome e a dor extenuante. Ele está entorpecido pelo frio, mas sabe que o tempo agora está se esgotando. Ele precisa conseguir ajuda rápida ou morrer. Então pensei: por que não tentar ficar de pé e andar? Estava tudo bem por alguns segundos, então houve um grande estalo. Senti os ossos raspando na minha perna. Apesar de causar muita dor, pensei que se pudesse encontrar algum tipo de galho para suportar parte do peso, então poderia usá-lo como uma muleta. Foi um alívio imenso poder caminhar. Parecia não haver mais inimigos ou obstáculos. Senti que estava mais ou menos em casa e a salvo. Mas seu tormento está longe de terminar. E, de repente, parecia que eu tinha acabado de ser apunhalado na barriga com uma faca. Nunca senti uma dor como essa. Foi a pior dor que já senti na vida, a pior dor imaginável. O estresse do esforço de Ken está levando seu corpo a produzir ácido estomacal em níveis letais. Está perfurando a parede do seu intestino. O ácido que flui para sua cavidade abdominal está literalmente corroendo por dentro. É uma bomba relógio que pode matá-lo em questão de horas. Naquele ponto, era questão de conseguir até de noite. Eu não ia sobreviver a mais outra noite. Enquanto eu estivesse nessa trilha, eu não pararia de caminhar. Cada movimento de dor insuportável é um passo na direção certa. Mas a estrada à frente se transforma em seu pior pesadelo. A rota se divide e apenas um caminho leva à aldeia. Se acertasse o caminho, conseguiria ajuda. A trilha parecia menos pisada, mas algo me dizia que havia uma casa lá em cima.
Quando cheguei à clareira, vi o contorno de uma construção. Eu pensei, é real. Isso me trouxe um enorme alívio. Eu senti como se tivesse conseguido e estava literalmente a poucos passos de segurança e calor. Mas sua aposta falhou. A construção é apenas um celeiro vazio. Foi um golpe devastador, percebi que tomei aquele caminho errado e só pude pensar, espero que essa decisão não me custe a vida. Mais uma vez, quem se apoia em sua força interior para afastá-lo das portas da morte? Eu não sentia que estava pronto para morrer. Senti um pouco de ressentimento em relação à montanha. Eu não ia deixá-la me vencer agora, depois de tudo o que passei. Mas seu corpo está à beira do colapso total. E ele perdeu um tempo precioso ao seguir o caminho errado. Agora ele deve refazer cada passo angustiante até a bifurcação na estrada. Está escurecendo e a temperatura está começando a despencar. Cheguei de novo na encruzilhada, então tomei minha única outra opção e me senti aliviado novamente. Pensei, agora só há este caminho. E finalmente eu virei num ponto e vi uma luz saindo das árvores. Eu não sei, aquilo trouxe um sorriso ao meu rosto. Tudo que pensei foi que eu tinha conseguido. E percebi o quanto meu corpo era honesto e fiel. Me senti realmente orgulhoso de mim mesmo e sabia que tinha um coração forte e caráter e que eu podia superar as coisas. Eu lutei pela minha vida. Não havia tristeza ou amargura em relação à montanha ou a qualquer coisa que aconteceu. Eu tinha conseguido voltar para casa. Foi tão reconfortante estar com alguém e perceber que tudo tinha chegado ao fim e que eu estava seguro. Uma cirurgia pioneira reparou seu quadril e perna, mas Ken perdeu 4 dedos do pé devido à gangrena. 2 anos e meio após o acidente, ele finalmente conseguiu andar novamente. Tão poucas pessoas têm a oportunidade de se conhecerem tão intimamente e eu me sinto privilegiado por ter isso. Tive que enfrentar tantas dificuldades para chegar onde estou agora, mas isso é algo bom. Ken está agora em plena forma e espera um dia competir no desafio Tour de France.